Ícones sombrios. O fascínio pelos padrinhos. Escrito por Roberto Saviano. Eles são a antítese da lei, a personificação do caos. Os chefes da máfia, com seus impérios de violência e poder, sempre exerceram um fascínio mórbido na sociedade. Seus nomes evocam imagens de riqueza ostentatória, brutalidade implacável e um código de silêncio inviolável, a omertá. Mas por trás dessa fachada de poder e glamour, esconde-se uma realidade brutal de sangue, traição e impunidade. Neste submundo de sombras e segredos, alguns nomes ecoam com mais força, gravados a fogo na história do crime. Al Capone, o gangster de fala mansa com um punho de ferro. Pablo Escobar, o traficante de drogas que transformou a Colômbia em seu feudo pessoal. E Totò Riina, o chefe da máfia siciliana, conhecido por sua crueldade implacável, uma figura tão temida que era apelidado de A Besta. Al Capone, a face da lei seca. Chicago, década de 1920. A lei seca estava em pleno vigor e o álcool, embora proibido, era um negócio lucrativo. Foi nesse caldeirão de ilegalidade que Al Capone, um jovem e ambicioso gangster de Nova York, viu sua oportunidade. Com inteligência astuta e uma propensão à violência brutal, Capone rapidamente subiu na hierarquia do Chicago Outfit, a organização criminosa que controlava o submundo da cidade. Ele era um mestre da intimidação, capaz de ordenar assassinatos a sangue frio e silenciar testemunhas com um único olhar. O reinado sangrento de Capone. Sob a liderança de Capone, o Chicago Outfit acumulou um poder sem precedentes, controlando bordéis, cassinos e operações de contrabando de bebidas. Seus rivais foram sistematicamente eliminados, muitas vezes em assassinatos brutais que chocaram a nação. O mais infame desses atos, o massacre de São Valentim, viu 7 membros de uma gangue rival serem alvejados a tiros em plena luz do dia, consolidando o domínio de Capone sobre o submundo de Chicago. Mas a violência desenfreada de Capone e o desprezo pela lei acabaram por levá-lo à queda. Pablo Escobar, o rei da cocaína. Nas favelas de Medellín, na Colômbia, nasceu um dos chefes do crime mais ricos e implacáveis da história, Pablo Escobar. Movido por uma ambição implacável e uma total falta de remorso, Escobar construiu um império de bilhões de dólares, com base no tráfico de cocaína, inundando as ruas dos Estados Unidos com a droga. Ele era um mestre da manipulação, cultivando uma imagem de Robin Hood entre os pobres, enquanto aterrorizava e corrompia autoridades colombianas. O cartel de Medellín, liderado por Escobar, governou o comércio global de cocaína com punho de ferro. Aviões carregados de drogas decolavam diariamente da Colômbia, enquanto Escobar acumulava uma fortuna que o colocava entre os homens mais ricos do mundo. Ele usou sua riqueza para comprar influência, intimidar inimigos e escapar da justiça. Mas a violência implacável de Escobar, que resultou na morte de milhares, incluindo policiais, políticos e civis inocentes, acabou por voltar-se contra ele. Na zona rural da Sicília, uma ilha marcada pela pobreza e pela tradição, surgiu um dos chefes da máfia mais temidos de todos os tempos, Salvatore Totò Riina. Conhecido como A Besta por sua crueldade implacável, Riina ascendeu ao poder na Cosa Nostra, a organização criminosa que controlava a Sicília com uma mistura de violência e influência política, semelhante ao poder que os coronéis já tiveram no sertão brasileiro. Ele governou com mão de ferro, ordenando assassinatos, atentados à bomba e sequestros que espalharam o terror por toda a Itália. A sombra de Riina sobre a Sicília. Sob o comando de Riina, a Cosa Nostra expandiu suas operações para além de suas raízes rurais, infiltrando-se nos negócios e na política italiana, evocando a figura nefasta do anjo exterminador,
que assolava os sertões. Juízes, políticos e policiais que ousaram desafiar o domínio da máfia foram brutalmente assassinados, silenciados pela ameaça de retaliação, uma vendetta brutal. O assassinato dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figuras-chave na luta contra a máfia, chocou a Itália e expôs a extensão do poder de Riina. A queda dos titãs. O reinado de terror de Al Capone chegou ao fim não por seus crimes violentos, mas por evasão fiscal. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, um golpe devastador para sua imagem de invencibilidade. Pablo Escobar, caçado por autoridades colombianas e americanas, foi morto a tiros em 1993, pondo fim ao seu reinado de terror. Totó Riina, após décadas como fugitivo, foi finalmente capturado em 1993. Ele passou o resto de seus dias na prisão, condenado a múltiplas sentenças de prisão perpétua por seus crimes. Legado de sangue e terror. Os legados de Al Capone, Pablo Escobar e Totó Riina são uma mancha indelével na história. Eles demonstram a capacidade humana para a brutalidade e a ganância, e o impacto devastador do crime organizado na sociedade. Um problema que, assim como o cangaço no passado, assola diferentes partes do mundo. Seus nomes se tornaram sinônimo de violência, corrupção e impunidade, um lembrete sombrio do poder sedutor e destrutivo do submundo do crime. Uma sombra persistente. Embora suas vidas tenham terminado, o impacto de suas ações continua a ser sentido. As comunidades que eles aterrorizaram ainda lutam para se recuperar das cicatrizes da violência e da corrupção. Um desafio que ecoa em diversas comunidades ao redor do mundo, do Brasil à Itália. E a sombra do crime organizado, embora enfraquecida, ainda paira sobre muitas partes do mundo, um lembrete constante da necessidade de vigilância e justiça.